Olá, boa noite, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus. Vamos aqui dar início aqui ao nosso estudo, né? Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, né? A hora que você for ver essa gravação. E a hora que você chegar aqui para ver a gravação, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Que Deus te abençoe grandemente, a você, a sua família e todos os seus. Precisamos estar nessa união, né? Todos unidos num só propósito, que é buscar em Cristo nosso Senhor, né? Para que a nossa fé venha crescer, né? Que a gente venha crescer na fé, tá bom? Então, busquem estar na presença do Pai, creiam, acreditem, sejam pessoas que realmente confia e tem fé, né? Seja pessoas que têm consigo o que nós podemos chamar de cocriação. E aí você vai me perguntar o que é cocriação, não é mesmo? Então, a cocriação todos nós temos, né? Todos nós temos esse poder da cocriação. A cocriação são sonhos que nós temos. São sonhos que nós temos e que às vezes nós precisamos assim, de muita fé mesmo para poder esses sonhos se realizar. Então, a cocriação, ela faz parte do nosso ser. Só que nós precisamos saber como utilizar essa cocriação, né? Para que o milagre venha acontecer, não é mesmo? E para que isso venha acontecer nas nossas vidas, nós precisamos manifestar confiança em Cristo Jesus, tá certo? Então, pensem nisso, coloquem isso assim, na sua mente, no seu coração, né? Que aí você vai conseguir, né? Ter paciência em esperar, principalmente, né? A paciência para que as coisas venham se realizar. E para as coisas se realizarem, nós somos todos dependentes de Deus. Somos dependentes do Criador, né? Porque nada é no nosso tempo, tudo é no tempo de Deus, não é mesmo? Tudo é no tempo de Deus. Por mais que nós sejamos pessoas que temos esse poder da cocriação, nós precisamos ter paciência em esperar, tá certo? Coloca isso na sua mente, no seu coração e tenha paciência, que tudo acontece no tempo certo. Há tempo para todas as coisas, não é mesmo? Há tempo para sorrir, há tempo para chorar, há tempo para tudo, né? Nós já sabemos disso, né? E como eu também tive algumas coisas, né? Então, hoje eu estou aqui retornando, né? Eu falei há 2 dias atrás que eu voltaria no dia seguinte para trazer o estudo, né? Dar continuidade ao estudo que nós estamos tendo desde o início, né? A Bíblia, estou com a Bíblia aqui, né? Desde o início eu venho, então, desde o início da Bíblia, né? Desde a história de Gênesis para cá, né? A gente vem estudando a Bíblia, né? Eu venho estudando, venho aprendendo, eu aprendo aqui juntinho com vocês. Cada vez que eu leio, eu consigo assimilar as coisas. Cada vez que nós lemos, nós assimilamos coisas, né? Então, nós temos aquela aspiração, aquele desenvolvimento que Deus nos dá para que a gente venha adquirir cada vez mais a fé, que a gente venha crescer na fé. É necessário isso, não é mesmo? Qualquer dia desse eu venho falar com vocês sobre esse poder de realizar
sonhos, né? De realizar alguma coisa que você queira. Nós precisamos realmente transformar a nossa mente. Transformar a nossa mente, transformar o nosso ser. Como transformamos isso? Através da fé, através da busca pelo Espírito Santo. E aí as coisas vão acontecendo naturalmente na nossa vida. Mesmo em meio às dificuldades, a obstáculos, nós devemos continuar buscando, né? A gente às vezes chora, né? Eu choro, fico triste, né? Choro e às vezes fico revoltada. Confesso que fico revoltada. Mas é do ser humano, somos seres humanos, né? Nós não somos seres celestiais, né? Somos seres humanos. Fomos feitos de carne e osso, né? E sentimentos, emoções e tudo mais. E tudo isso, às vezes, nos leva a algumas influências. E influências que, às vezes, vêm diretamente atingir a nossa mente e o nosso coração. E é preciso que a gente vigie nisso, né? E o que vai nos fazer a gente desenvolver, mudar o nosso pensamento, né? Crescer, né? A nossa mentalidade é deixar que haja uma abertura mental para coisas clarearem, né? Não é abertura para o inimigo não, está repreendido isso. Eu digo abertura para que as coisas venham clarear na sua mente e que você venha crescer, né? Crescer mentalmente, né? Ou você não pode se deixar procrastinar, mas crescer mentalmente para que você desenvolva cada vez mais a sua fé, tá certo? Eu sei que não é fácil, são momentos dificílimos e mesmo em dificuldades, em momentos difíceis que nós passamos, não há esse nem aquele que não passe, né? Mesmo em momentos difíceis nós devemos nos manter de cabeça erguida, buscando na oração, buscando em Deus, ouvindo uma pregação, né? Ouvindo a palavra do Senhor, alguém falar com você que o Senhor Jesus te ama, que Ele está presente na sua vida em todos os momentos, né? E lendo, ouvindo louvores, canta para Jesus. O Senhor, nosso Deus, Ele se agrada quando nós cantamos para Ele, quando nós buscamos por Ele. Então é necessário para que a gente transforme os nossos sonhos em realidade, é necessário esse poder da cocriação que todos nós carregamos conosco, tá certo? Esse poder de grande importância para todos nós. Qualquer dia eu venho falar só sobre isso, tá certo? Então vamos aqui para o nosso estudo, vamos entender aqui sobre a continuidade sobre a epístola que foi direcionada a Tiago. Só que tem uma coisa, eu estava lendo aqui e vi que não foi Paulo que escreveu para Tiago. Não foi Paulo. Quem escreveu para Tiago foi o meio-irmão de Jesus. E Jesus tinha um meio-irmão, que era Tiago também. Se você voltar lá na história, ler tudinho, você vai entender melhor. Então, Tiago, ele escreveu para o amigo Tiago a epístola, falando sobre muitas provas e tentações, falando sobre muitas coisas. Eu vou ler alguns versículos e venho com a explicação para você. Você novo que está chegando, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Se inscreva no canal, se você puder, se inscreva aí no canal. É rápido, fácil e bem prático, tá certo? É só apertar na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha todas, já estará escrito, tá? Aí você se inscreve no canal e convida um amigo, uma pessoa da família para participar também desse estudo que nós fazemos aqui, né? Dessa reflexão que nós fazemos juntos aqui
ao ler a palavra, né? Eu leio, trago aqui para vocês e trago a explicação, porque nem todos conseguem entender. Muitos de nós, eu também já fui assim, tive muita dificuldade para entender a palavra, né? Tive muita dificuldade. E eu fico pedindo ao Senhor, eu peço mesmo, eu falo, Senhor, me dê entendimento na sua palavra, me dê sabedoria, eu preciso entender isso aqui para poder transbordar da sua palavra para outros, poder levar o evangelho, falar do amor do Senhor, né? Então tudo, eu faço isso com o Senhor, eu converso com o Senhor, nosso Deus, como se Ele estivesse realmente aqui em carne e osso, pertinho de mim. Mas eu sei que Ele é um ser espiritual, né? Nós sabemos disso, que é um ser espiritual, mas Ele se faz presente, né? Ele se faz presente em todo o tempo da nossa vida. Ele tem todo o poder e toda a onisciência, não é mesmo? Sabemos disso, né? Então, vamos aqui à leitura, para que a gente possa dar continuidade a isso aí. Peça ao Senhor Jesus para te dar sabedoria, abrir sua mente, te dê uma mente de crescimento, né? Precisamos ter mente de crescimento, ou seja, precisamos ser pessoas não com pensamentos fixos em uma coisa só, mas que a gente venha crescer mentalmente, tá certo? Aí também já é uma outra coisa, né? Tanta coisinha, né? Que a gente vai desenvolvendo, vai aprendendo, e isso é muito bom pra gente, que traz pra gente transformação, traz pra gente, nós conseguimos transformar o nosso ser em muitas coisas assim que a gente deseja através de um pensamento de crescimento, de ideias boas, de coisas boas, do positivismo, você carregar coisas positivas consigo, tá certo? Vamos lá, vou ler aqui. Hoje eu tô com esse óculos aqui, eu tenho um pouquinho de dificuldade de ler com ele, mas já mandei fazer outro óculos para mim, porque os dias eu vou estar lendo bem melhor, tá bom? Então vamos lá, fiz outro exame, é lógico, tive que fazer outro exame e agora fazer com um óculos, né, novo que tá para chegar aí, eu vou ler melhor para vocês, tá bom? Se eu tropeçar aqui em alguma palavrinha, não repare, né, que também nenhum de nós somos perfeitos em tudo, né? Nós sempre temos alguns detalhezinhos aí que a gente tropeça um pouquinho, mas esse tropeçar ou passar por cima de alguma letrinha, né, que está escrito, isso é natural para todos nós. Não somos perfeitos. A perfeição está somente no Criador, tá certo? Então vamos lá. Aqui Tiago fala assim, ó. Tiago, no versículo de número 1, né? Ele diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Então ele já está falando assim, poxa, Tiago, aqui no caso ele fala, Tiago, servo de Deus, de Jesus Cristo, né? Ele fala assim, e ele fala quanto às 12 tribos, para que Tiago fale para todas as 12 tribos, né? Porque todos andam dispersos, para que eles despertassem. A palavra disperso aqui não é de despertar não, tá? Disperso é porque está fora do contexto, né? Tá prestando atenção mais em outras coisas do que no que deveria, que é, no caso aqui, em Deus, em Jesus Cristo, né? Então ele fala sobre essas tribos que estão dispersas e deseja saúde a todos. Ele fala saúde, deseja saúde a toda a tribo. E aqui ele continua falando, no versículo 2, ele fala assim: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Mesmo em meio a tentações, ele está falando, né? Ele falando para o amigo que em meio a tentações que todos
se mantenham alegres, né? Mantenham-se alegres e agradecidos. No caso aqui ele não falou agradecido, ele falou tem de grande alegria quando enfrentaste várias tentações. Por quê? Você já pensou nisso? Eu estava pensando. Porque quando a gente, mesmo nas tentações, e a gente se mantendo a alegria, a gente vai confundir o inimigo. Né? O inimigo vai pensar, estou fazendo tal coisa assim, e fulano, e ela ou ele, né, tá alegre com isso, estou entendendo, né? Então, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência, ou seja, mesmo em dificuldades, né? Mesmo você passando por tentações, por alguma coisa, tenha paciência e mantenha a sua fé em Deus, né? Mantenha a sua fé. Se você manter a sua fé, as coisas vão se concluir dentro daquilo que se é necessário, de acordo com o que o Criador deseja para a vida de cada um de nós. Então ele vem falando sobre isso. Aí ele fala no versículo 4, ele fala: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejam perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, aqui fala-se dessa paciência, para que eles tivessem paciência da obra de Deus. Porque não é no nosso tempo, mas é no tempo do Criador, não é mesmo? Já sabemos disso, né? E aí, no versículo 5, ele fala assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Ele dá então a todos sabedoria. Se nós soubermos, somos, né, filhos do Criador, e como sabemos que através da nossa fé a gente pedir: Senhor, conforme eu falei no início, né, me dê sabedoria, me dê entendimento na sua palavra, eu quero saber mais de ti, né? Você conversando com o Criador, você então peça a Deus. Por isso ele fala: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá literalmente, né? E não façam, todos literalmente, e não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Ou seja, o Senhor Jesus te dará aquilo que você está pedindo: a sabedoria, o conhecimento, a inteligência, né? E diz mais aqui: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Aí não preciso nem explicar, está muito bem claro aqui o que Tiago estava falando, não é mesmo? Depois ele diz: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Quando duvidamos, uma hora a gente está quente na fé, né? Outra hora a gente está mais para baixo, mais caído. Então, o Senhor, nosso Deus, ele então, ele não quer, não aceita uma pessoa de ânimo dobre, né? De ânimo dobre, ou seja, uma pessoa desanimada, uma pessoa que não creu, uma pessoa que está se deixando levar pelo cenário, vamos supor assim, pelo que está passando, né? Então ele diz aqui: mas glorie-se, ó irmão, abatido na sua exaltação. Fique alegre, mesmo você estando passando por problemas, porque o Senhor, nosso Deus, te exaltará. Só que aqui ele está se referindo dessa forma, só que em outras palavras, né? Ele fala: e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva.
porque sai o sol com ardor e erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Né? Aqui deu para você entender muito bem o que está falando aqui, não dá para entender? Ele fala sobre essa sabedoria que é necessária, porque a palavra sabedoria aqui na Escritura, ela não está sendo falada só de conhecimentos, né, de conhecimento da Bíblia, mas em tudo quanto nós precisamos ter sabedoria, não só no conhecimento da palavra do Senhor, mas em tudo, né? Nós precisamos disso. Quem é que vive, né, nesses tempos que nós vivemos, né, nessa evolução que está tendo, cada vez mais as coisas vão inovando, vão tendo mais, tudo é muito rápido, né? E nós precisamos ser diligentes também. Nós precisamos ter essa rapidez no aprender, no conhecer, na inteligência, né? Então precisamos pedir a Deus, Senhor, dá-me sabedoria. Tem muita coisa que a gente não sabe. Eu, por exemplo, aprendi muita coisa agora, depois de uma certa idade para cá. E assim ainda tem muito que aprender. Porque assim, as coisas vão inovando muito, né? Vão inovando muito. E aí você fica perdido. Então é necessário pedir ao Senhor Jesus sabedoria em tudo quanto vamos fazer. Não só no conhecimento da palavra dele, mas em tudo em relação à nossa vida. Né? Em todo de tudo que diz a nossa vida cotidiana. Precisamos pedir isso a Deus. E Tiago aqui estava alertando o povo, né? Aquele povo lá das 12 tribos que estavam também muito dispersos e precisavam despertar. E aí ele fala aqui, assim, no versículo 12, ele fala assim: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. O Senhor nosso Deus, Ele não tenta nós com o mal, né? Ele às vezes permite que coisas aconteçam na nossa vida para que a gente venha desenvolver a fé cada vez mais, para que a gente venha ter conhecimento, aprender, né? A Bíblia é um livro disciplinador, a palavra do Senhor está nela, é a voz de Deus. Então essa voz é que nos disciplina, que nos faz ter entendimento, né? Porque o Senhor Jesus, desde quando nascemos, Ele plantou em cada um de nós a sementinha da fé. E ela precisa ser desenvolvida para que venha crescer, né? E para que ela venha crescendo, para que ela se torne realidade, nós precisamos ser pessoas que temos o poder da cocriação. Todos nós precisamos ter esse poder, tá certo? Aí por isso ele fala isso. Ele diz assim: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, né? O Senhor não tenta a ninguém pelo mal, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. Se você permitir, se você deixar que os seus pensamentos venham te fazer você ficar pensando que você é uma pessoa inferior, ou que alguém fale alguma coisa que faça você se sentir inferior, então você está permitindo que a concupiscência entre no seu coração, podendo levar você a pecar contra Deus. Você entende? Então é preciso vigiar nisso, né? Porque
o pecado, né? O que ele pode, o salário do pecado é nos levar à morte, né? A gente vai primeiro sofrendo, até que adoece e muitas das vezes não conseguimos reatar, né, com a fé e crescer de novo, ter aquele pensamento de crescimento, e aí você acaba te levando pelo caminho que gera a morte. Você entende? Vai te gerar a morte. Aí ele diz aqui no versículo 18, eu estou pulando um pouquinho, tá? Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Meu Pai, está bem explicado aqui, não está? Então, ele vem falando sobre essa coisa de você se deixar levar. Não se deixe levar por palavras negativas. Não se deixe levar por palavras negativas. A palavra negativa, ela vem como uma flecha para te atingir de tal forma que você acaba criando, né, uma imagem negativa para você mesmo e achando que você não pode nada. O que na verdade não é isso. Você tem que ter pensamento de crescimento, pensamentos positivos, né? Em tudo quanto você for fazer. Os pensamentos é que nos leva a gente agir com revolta, né? Eu digo isso porque eu já passei por isso e às vezes por ser humano, né? Somos de carne e osso, a gente passa por isso, né? A gente passa e às vezes fica revoltado, às vezes a gente deseja tanto uma coisa, espera tanto uma coisa, acha que vai acontecer e não acontece no nosso tempo, porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, né? Deus é que sabe. E Deus, quando você se apega com Ele, Ele te mostra, Ele sempre te avisa antecipadamente. Ele vai te avisar, se você é uma pessoa ligada mesmo nesse relacionamento, nessa intimidade com Deus, o Senhor nosso Deus, Ele vai te mostrar antes dele te realizar aquele sonho de fazer com que você tenha esse poder co-criativo, né? Então, ele te avisa, ele te dá um aviso através de um sonho, através de uma palavra de alguém, através de uma pregação. O Senhor, nosso Deus, Ele sempre nos mostra. E para que a gente tenha essa chave da transformação, de a gente transformar os nossos sonhos em realidade, é preciso que a gente creia, confie em Cristo Jesus, nosso Deus, o Espírito Santo que habita em nós. Tá certo? Acho que deu para você entender, né? E aí, aqui no versículo de número 24, ele fala assim: porque se contempla a si mesmo, e vai-se e logo se esquece de como era. Olha só, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte, esquece disso, não seja ouvinte, esquece disso, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então aqui ele está falando que não se deixe levar, não permita, né, que entre na sua mente coisas negativas, como eu já falei. Só que ele aqui está falando, seja perseverante, né? Ele diga, seja perseverante, não se mantenha um ouvinte esquecido. Aquela palavra que você ouviu, que é a palavra verdadeira, a palavra vinda do coração de Deus para os nossos corações, isso você não tem que esquecer, não tem que se fazer de esquecido, porque você já foi
o Senhor Jesus já colocou em você aquela palavra e você, como é que eu vou dizer, você aceitou, né? Você decidiu que é com Cristo, que você é filho de Deus, nosso Senhor, do Pai, nosso Pai, e que é com Ele que você vai realizar as suas coisas. O milagre vai acontecer através da sua fé, né? É pela fé. E aí ele diz: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Então ele está falando, não seja uma pessoa religiosa, mas seja uma pessoa temente ao Senhor, que crê, que confia, né? E ele diz, a religião para a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo, ou seja, não se deixar ser contaminado pelo mundo. Então aqui, eu até escrevi aqui algumas coisas, sempre que eu leio eu escrevo, né? Eu escrevo aqui, faço um resumo do que foi lido, mas eu já venho aqui, pelo que eu li, eu já venho explicando para vocês. Então o apóstolo Paulo, ele estava ensinando sobre essa sabedoria. E qual é a sabedoria? A sabedoria vinda de Deus. A sabedoria que nós adquirimos, ela só pode vir do Criador, de Deus. Ele dizia que deveriam ser, aquele povo, né, das 12 tribos, deveriam ser pacientes. Assim como aquele povo deveria pedir, aqueles que não tivessem sabedoria, pedir sabedoria a Deus, eles deveriam também ser pacientes em esperar. Eles deveriam resistir às tentações, às coisas que viriam, e mesmo em meio às tentações, mesmo em meio às tribulações, aos obstáculos, as coisas que venham acontecendo, eles deveriam permanecer com pensamentos limpos, né? Nada de deixar que serem contaminados por algum momento doloroso, né? Às vezes nós passamos por coisas dolorosas, né? Eu já passei por muitas coisas dolorosas e já sofri muito, já chorei muito. E então eu, para me levantar, eu buscava ouvir as pregações, né, buscava, ainda busco ouvir as pregações do bispo, né, dos pastores. Eu busco ler a palavra, sempre que eu tenho oportunidade eu pego a palavra para ler, eu ouço louvores, eu canto os louvores, e quando eu me entrego, né, nos louvores, na palavra, então sai de mim, transborda de mim o amor de Cristo, o amor do Espírito Santo. Então, com isso eu estou afastando de mim as coisas mais e mantendo o meu pensamento puro, o meu pensamento nas coisas que é boa, nas coisas positivas. Então, a gente precisa suportar as provações e sendo alegres, nos mantendo alegres, mesmo nas provações, mesmo nas tentações, mesmo nas dificuldades. Você entende o que eu falo? Então, a gente precisa suportar isso. Então, para isso, nós precisamos buscar em ouvir a palavra, buscar em ler, né? Ler a Bíblia, procurar entender, né? Conversar com uma pessoa que tenha mais sabedoria, assim, na questão da palavra do Senhor, para nos ensinar, ouvir, né, os ensinamentos, procurar praticar o que está sendo dito, né? Eu sou uma pessoa assim, uma vez ou outra eu vejo uma novela, mas não consigo ver. Eu boto lá um pouquinho e já tiro, porque aquilo para mim não me traz nada. Outra coisa, eu vejo uma reportagem de vez em quando,
né? Eu sou uma pessoa que eu sou muito ligada muito mais na palavra. A palavra me fortalece. Então eu ouço as pregações, eu ouço as missionárias, né? Eu ouço um bispo, eu ouço um pastor, né? E essas coisas me fortalecem muito diante dos meus problemas. Eu tenho os meus problemas, todos nós temos problemas. Então, nós precisamos, mesmo passando pelas provações, nós precisamos ser pessoas alegres, nos manter alegres, porque essas provações que nós passamos, as coisas, as dificuldades, o deserto que a gente enfrenta, muitas das vezes enfrentamos deserto na área financeira, enfrentamos deserto na área sentimental, enfrentamos deserto na saúde, às vezes estamos, poxa, estou mal, estou me sentindo assim, né? Estou com um problema, tenho que ir a médico, essas coisas todas. Aí nós enfrentamos N coisas, né? Às vezes na família, né? Com os familiares da gente, né? Às vezes tem alguma discussãozinha, algum problema, né? Diante da família e até na nossa vida espiritual. Por isso nós precisamos ouvir, crer, acreditar, confiar na palavra do Senhor. É a palavra que nos fortalece, né? Por que ela nos fortalece? Porque ela nos faz, cria em nós pensamentos de transformação, de crescimento, né? A gente vai crescendo, a gente vai tendo essa transformação co-criativa, né? Eu vou dizer assim, nem sei se existe essa palavra co-criativa, mas eu sei que a co-criação existe, né? Eu estou falando a co-criativa aqui, não sei se existe, né? Eu estou entrando aí com a ativa, co-criativa, pelo fato de a gente ser ativo, de a gente não só permanecer, ter pensamento fixo naquilo que está acontecendo, mas você crescer a sua mente sabendo que você vai conseguir, você vai passar por aquela barreira, por aquele obstáculo. E esses obstáculos, essas coisas que acontecem na vida da gente, faz a gente amadurecer. Então você vai amadurecendo não só como ser humano, como pessoa, mas vai amadurecendo também na sua fé. E aí você vai sabendo, Deus vai te dando direcionamento, sabedoria, conhecimento, entendimento, para que você tome decisões corretas na sua vida. E aí você vai consertando, pouco a pouco, paulatinamente, você vai consertando a sua vida, botando cada coisa no seu lugar, tá certo? Então aqui o Tiago, ele trouxe isso para aquelas 12 tribos. E aí eu vou ler aqui o que está escrito aqui na Bíblia sobre religião pura. Aqui está escrito assim: apesar da essência de diversas religiões e deuses e de inúmeros religiosos, o mundo vive um caos. Ninguém se entende. E o ódio e o preconceito separam pessoas diariamente. Isso é verdade, não é mesmo? Tiago revela que o verdadeiro sentido do Evangelho nada tem a ver com a religiosidade deste mundo, que mostra o cumprimento de muitos rituais e tradições, mas pouca santidade e amor ao próximo. É real, né? É real isso, não é? Há pouca santidade e muito pouco amor ao próximo, né? Então a mensagem do Senhor Jesus, por meio da sua palavra, né? E por meio do apóstolo Paulo e também do apóstolo Tiago, para o outro Tiago, né? Essas palavras para nos levar a refletir, né? A gente pensar sobre isso. Devemos pensar muito sobre isso, né? Aqui ele está falando, ele explica bem que principalmente
de seus atos, quanto aos nossos atos, aquilo que fazemos, né? Enquanto viveu nesta terra, nos ensina a verdadeira religião, que é amar ao próximo e permanecer santificado, a fim de não nos contaminarmos com o pecado. Isso está escrito em Mateus 25, capítulo 25 e 35, que diz, aqui no versículo 25 diz: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte, esqueci disso, mas fazendo da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Ou seja, se você seguir a palavra de Deus, procurar fazer a obra com amor, com dedicação, com carinho, você será um bem-aventurado, será uma pessoa feliz, uma pessoa que vai caminhar nos pastos verdejantes, ou seja, na direção do Pai, na direção de Cristo. Tá certo? E espero que você tenha entendido. Não falei assim muita coisa que eu escrevi aqui, né, sobre essa declaração de Tiago, que era filho de José e Maria, né? Era meio irmão de Jesus, né? Mas que escreveu como apóstolo essa carta para o amigo Tiago também e para as 12 tribos, para que eles não permanecessem dispersos, mas que eles permanecessem buscando na palavra, procurando se santificar, né? Procurando mais ter pensamentos de crescimento, né? Pensamentos de cocriação, né? Do que pensamentos negativos. Então, pense nisso, leve isso com você, entenda sobre isso, que é importante, que isso vai te fazer você refletir e crescer, né? Amanhã ou depois da manhã eu volto com você com o capítulo 2, dando continuidade aqui, o que o Tiago então vem falando para as 12 tribos, né? Onde se encontrava o outro Tiago, sobre a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Todos sabemos o que é fé, no outro dia falamos sobre isso, e eu vou trazer mais alguma coisa, até que eu aprendi, né, algumas coisas aí, ouvindo o pastor Bruno Souza, ouvindo o meu bispo amado, eles dão ensinamentos maravilhosos, e aí você vai crescendo, desenvolvendo, a sua mente vai se tornando uma mente de crescimento, né, uma mente de poder de cocriação, né? De positivismo, tá certo? Que Deus te abençoe grandemente, que depois nós possamos nos encontrar aqui e continuar firme, aprendendo cada vez mais sobre a palavra de Deus. Estamos quase findando aqui a Bíblia, né? Estamos quase findando para que a gente venha dar início a outras coisas dentro da palavra também, tá certo? Que Deus abençoe grandemente. Agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui, né? Mais uma vez eu agradeço ao Senhor nosso Deus. E não esqueçam que nós juntos somos mais fortes, tá certo? Somos muito fortes quando estamos juntos. E para que o milagre venha acontecer, precisamos ter pensamentos, ideias, e ter nossas emoções e as nossas ações ligadas no céu, né? Para que a nossa fé venha desenvolver cada vez mais, tá certo? Um grande beijo para você e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Tenho certeza que Deus nos quer até amanhã, tá bom? Um beijo. Ficam com Deus.